Boa tarde, meninas. Vamos Boa começar. tarde, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu vou entrar como ouvinte, porque eu tô ajeitando as crianças aqui para dormir, Tá bom. tá? Que bom que você conseguiu entrar mais cedo. Mas vai ter às 8 também, Laís. Hoje eu tô em casa. Ah, tá Tá, hoje ótimo. pra mim é mais fácil agora do que mais tarde. Eu tô na casa da minha mãe. Entendi, então Aí tá mais bom. tarde já não vai ter como. Então tá Eu bom. tenho compromisso na igreja hoje. Ok. Então tá bom. Então vamos começar a fazer a oração dessa tarde. Pai, consagramos a nossa segunda-feira, essa semana a Ti. Que o Senhor possa derramar da sua bondade, da sua misericórdia, do conhecimento da sua palavra, para que nós possamos te conhecer mais do seu caráter. Que nós possamos ser também, né, sal e luz nesta terra, à medida que a gente caminha com o Senhor, caminha com a sua palavra, com conhecimento, a gente transborda para o próximo. E é o meu desejo para todas nós que estamos aqui buscando mais dele, né? Que para mim, eu, Jéssica, eu não vejo outra forma no seu conhecimento da Bíblia, né? Aqui está o caráter de Deus, o conhecimento que ele nos deixou. E eu sempre vou falar isso, né? Jesus é a Bíblia em carne e osso quando esteve aqui. Então, é um mistério, né? Deus é um grande mistério. Mas a gente para pensar que entre tantas obras de religiões que existem hoje, né? A Bíblia é a mais antiga e ela perseverou. Vieram depois outras obras dizendo que para complementar a Bíblia, que aí vem as questões das religiões, mas para mim a Bíblia tá tudo aqui, né? Aqui tem um começo, meio e fim, né? Começa com Gênesis e termina em Apocalipse. Então a Bíblia ainda não está findada. Apocalipse ainda está acontecendo. Então, nós estamos vivendo Apocalipse, na minha opinião. Assim, eu creio nisso. Então ainda dá tempo de acessar a palavra, de compreender esse grande manual da vida que ele nos deixou para compreender o reino de Deus, o reino dos céus. Porque aqui é uma passagem, né? Nós somos apenas, um sopro de vida. Se a gente tampar o nariz aqui, a gente perece em poucos segundos, né? Como que nós somos tão frágeis? Se parar de respirar em poucos segundos, a gente morre. Então, por que estar aqui nesta terra? Vocês já se perguntaram isso? Eu hoje, quando eu me pergunto isso, por que estar aqui? Para mim é conhecer esse Deus aqui. Para mim é conhecer Jesus, estar aqui nessa essa passagem aqui nesta terra. É uma única finalidade, conhecer a Deus. Porque se a alma é eterna, e o depois? É para lá que nós vamos, né? Para esse depois, para essa vida eterna. Então, tá aqui essa explicação. Começo, meio e fim, tá aqui. Para essa vida eterna depois. Vocês já pararam para pensar nisso, assim? Fazer essa reflexão? Pode falar, gente. Fique à vontade. Vou olhar aqui o chat. Então, vamos iniciar aqui a leitura. O capítulo 3 de Esther, eu acho um capítulo pesado, um capítulo difícil. Ele até, eu achei o primeiro e o segundo até com uma certa emoção, né? A gente lê, fica naquela empolgação, e agora e depois. O 3 também dá essa emoção, mas no sentido um pouco ruim, assim, dá um temor, dá um certo... Aqui a palavra do final do capítulo é perplexo. É assim que nós vamos ficar quando acabar de ler esse capítulo. Vamos ficar perplexos, vamos ficar assim, assustados. Nossa. Então vamos aqui ler esse capítulo. Eu vou tentar ler ele de forma corrida e pausar em alguns momentos para trazer alguma explicação. Mas a intenção aqui é a palavra, né? É não fazer rodeio, é trazer a palavra. Então vamos lá. Boa tarde, Julie, seja bem-vinda. Eu acabei de fazer a oração. Estava aqui explicando um pouquinho como que vai ser essa leitura do capítulo 3, que eu considerei uma leitura um pouco difícil, assim, uma leitura densa, e que nós vamos terminar o capítulo perplexos. A própria palavra fala aqui na última frase do capítulo que as pessoas ficaram perplexas, e nós também vamos ficar.
E no capítulo 4, na semana que vem, a gente vai ter aí as soluções desse momento aqui que foi descrito nesse capítulo 3. Não tem problema, vamos lá. Aí, Julie, eu fiz aqui eu levantei aqui uma reflexão, né? Que é o seguinte, assim, quando eu estava orando, né, eu disse, né, que nós tenhamos conhecimento da palavra de Deus para o conhecer. Que é isso que eu entendo hoje. Para a gente ter intimidade com Deus, intimidade com Jesus, para a gente o conhecer acessando isso daqui, né, a palavra, esse manual da vida que Ele nos deixou, que vem de Gênesis a Apocalipse, tem começo, meio e fim. E que isso daqui não está findado, não terminou. Estamos ainda vivendo a Bíblia, que para mim é Apocalipse. Estamos agora na fase de Apocalipse. Então ela ainda não terminou. E aí eu fiz aqui a pergunta, mas ninguém respondeu. Vamos lá se a Júlia responde. Eu tenho feito essa reflexão na minha vida, assim. O porquê estar aqui nesta terra, né? Aí eu paro para pensar que Deus, Ele falou lá em Gênesis, quando Ele fez Adão e Eva, Ele colocou o sopro de vida, o fôlego de vida em nós. E nós estamos vivos por uma respiração, ó. Quando eu respiro, é o fôlego de vida que Ele nos deu, certo? E é tão simples perder esse fôlego de vida, né? Se eu parar de respirar aqui, por poucos minutos, a gente morre. Então, a nossa vida aqui na Terra é uma passagem, é muito passageira. A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer em algum momento. A única certeza é essa. Morreremos um dia. Então, a gente sabe que aqui é uma passagem. Então, o porquê de estar aqui, nesta Terra? Aí eu tenho feito essa reflexão, assim, eu cheguei a uma seguinte conclusão, né? É para conhecer Deus, para conhecer Jesus Cristo, é para acessar a palavra que Ele nos deixou aqui. Eu queria saber se alguém já chegou a fazer essa reflexão, o porquê de estar aqui, nesta terra. Para mim é uma oportunidade de conhecer a Cristo, estar aqui. E muitos vão estar aqui e vai passar a vida e não vai conhecer. Não vai ter oportunidade, talvez, né, de acessar a palavra. E muitos vão ter, né, a oportunidade. Eu queria saber de vocês, se vocês também pensam assim, se vocês já chegaram a pensar dessa forma, se eu tô falando faz sentido, nossa, loucura, exagerado, não sei. Julie respondeu aqui, deixa eu ver. Já me perguntei também, conhecer a Deus e levar o Evangelho. Exatamente. Estar aqui para mim também se resume a isso. E tem lá, até tem ali uma cruz com o peito de Singapura, que tá lá assim, né? Deus amou tanto o mundo, que é o versículo de João, e deu o seu Filho, né? Para que todos que nele crê não pereça. E tem também um outro versículo da Bíblia que fala, né? O povo de Deus, né, perece por falta de conhecimento. Então, o conhecimento está aqui. Então, a gente pode perecer, né, se a gente não tem um conhecimento. E Ele nos deu Jesus para que a gente não pereça. E para acessar Jesus é por meio do conhecimento que está aqui. Então, é complexo, mas é simples. Não é? Natália respondeu. Deixa eu ver se ela vai querer entrar. Então vamos lá. Então vamos agora começar a leitura do capítulo 3. Mordecai odiado por Amã. Então Mordecai foi quem criou Esté. Esté era órfã de pai e mãe, ele era parente dela, tio, e ele criou ela. Então Mordecai odiado por Amã. Vamos agora conhecer quem é esse Amã. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Então aqui está dizendo que o rei promoveu Amã. Então Amã era um dos funcionários dele e ele colocou ele numa posição super alta, né? Ele promoveu Amã, o exaltou e pôs o trono acima de todos os demais, né, deste reino. Versículo 2. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã.
porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Então ele o exaltou, ele o engrandeceu, o promoveu, e ainda onde Amã passasse, as pessoas tinham que se prostrar, se curvar para ele. E assim o rei ordenou. Então isso era como se fosse um dito real, né? Um decreto, uma lei. Versículo 3. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgride as ordens do rei? Desculpa, pulei aqui um pedaço. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Então Mordecai era o único que não aceitou se prostrar e se curvar para esse Amã. Então ele estava transgredindo a ordem do rei. Versículo 4. Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, ou seja, passou vários dias e Mordecai se manteve sem prostrar. O fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se mantinham em pé. E aí os próprios servos começaram a falar para Amã: olha, tem uma pessoa que não quer se prostrar para você. Porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então, qual era a justificativa que Amã dava para quem chegasse para ele e falasse: por que você não vai se prostrar para Amã? Qual era a justificativa que Mordecai dava? Eu sou judeu, por isso eu não me prostro. E por quê? Aqui eu botei assim, ó: quem tem aliança com Deus, esse Deus aqui da Bíblia, né, não adora, não reverenda outros seres humanos, nem outras coisas. Ele adora somente a Deus. Então, o prostrar, se curvar somente para o Deus. Então, Amã, ele se recusava por causa disso. Ele tinha uma aliança com Deus, né? Essa era a cultura dele, ele era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Então, Mordecai, que era judeu, né? Ele que não se prostrava para Amã. E Amã se encheu de furor contra Mordecai. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. E aí, essa raiva que o Amã sentiu de Mordecai, como ele disse que a justificativa era de que ele era judeu, aí Amã subentendeu: então esse povo judeu não vai se prostrar para mim, porque se um deles não se prostra porque é judeu, nenhum judeu irá se prostrar. E aí ele sentiu esse desejo ardente de destruir o povo judeu, exterminar o povo judeu. Dando sequência agora no versículo 7. Está aqui assim o título na minha Bíblia: Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o do 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Aqui então passou esse tempo e Amã se preparou para convencer o rei Assuero de que existia um povo que era diferente de todos os demais povos. E esse povo não ia cumprir as leis, não ia se prostrar, né? Nem para o próprio rei, nem para o próprio Amã. Versículo 9. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executaram a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel de selar, o seu anel, e deu a Amã.
filho de Amedata Agagita, adversário dos judeus. Então aqui era um povo inimigo do povo judeu. E lhe diz: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de teu agrado. Então o rei Assuero concordou com Amã desse extermínio dos judeus. O rei Assuero entregou seu anel de selar nas mãos de Amã, que Amã ia disparar cartas a todas as províncias para que as pessoas, elas mesmas matassem, né? O povo contra povo, como se fosse uma guerra, e ia pagar. Para quem matasse os judeus, iria receber aqui aquele saco de prata, né? De moedas de prata. E aí, nessa época, é uma forma de disseminar de forma rápida a informação. Faziam cartas, como eram muitas províncias, muitos povos, muitas línguas, era como se fosse assim, vários continentes, né? O reinado do rei Assuero, quando a gente leu no capítulo 1, a gente viu que ele era 127 províncias. Era da Índia, era Egito, como é que é? 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Então era muito grande esse reino. E aí ele entregou esse anel de selar, que é como se fosse um selo, é como se o próprio rei tivesse escrito aquela carta. Então o anel de selar, quando selava a carta que o Amã estava escrevendo para o extermínio dos judeus, o anel do rei selando era como se fosse o próprio rei fazendo aquilo, né? E o rei entregou esse anel para ele. Versículo 12. Termina no versículo 15, então estamos quase chegando no final. O rei decreta a morte dos judeus. Chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo. A cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Então, o extermínio dos judeus iria acontecer em um único dia, que é isso no dia 13 aqui. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento do povo judeu, né? O povo judeu era o povo escolhido de Deus. É a nação separada, a nação escolhida. Então, é o povo que Deus libertou lá na época de Moisés, estava preso por Faraó, 400 anos escravos, né, de Faraó. Esse povo foi liberto por Moisés, que Moisés foi um escolhido de Deus para libertar o povo. Esse povo atravessou o Mar Vermelho, né, toda aquela situação de libertação. Então, era o povo escolhido. Mas quando Jesus vem e traz, né, a questão da salvação, é para todos. E aí extrapola do povo judeu. Hoje, qualquer outro povo pode, não só o judeu, como qualquer outro povo, recebendo Jesus em seu coração como seu Senhor, ele recebe essa salvação do próprio Deus, né? Mas no começo de tudo, o povo escolhido era o judeu. Então você imagina o extermínio do povo escolhido pelo próprio Deus, né? E aqui eu quero trazer para vocês também uma reflexão antes de chegar nos últimos versículos. Deus, ele permitiu tudo isso, concorda? Que essa promoção do Amã, olha o coração deste homem. Olha o coração de Amã. Era um homem perverso. Era um homem mau. Ele tinha maldade dentro dele. A ponto de... Ele teve o ego dele inflamado. Quando Mordecai não quis se prostrar para ele, ele teve o ego dele inflamado. E aí, com raiva e com ira, ele não só quer destruir o próprio Mordecai, como o povo inteiro. Então, esse é o coração de Amã. Este é um homem Amã, perverso. Mas, ao mesmo tempo, esse homem perverso, ele foi engrandecido pelo rei, né? Ele foi exaltado. O rei o colocou nessa situação. Certo? Então, guarde um pouco essas informações agora, que nos próximos capítulos a gente vai entender um pouco mais
desse momento que as pessoas sobem, são elevadas, exaltadas, mas o coração delas não está inclinado para o bem, está inclinado para o mal. E aí, como é que é o fim dessas pessoas, né? O que acontece depois com elas? E ao mesmo tempo aqui, essa pessoa perversa, ela é promovida. E ela consegue ainda convencer o rei de um extermínio de um povo, uma maldade assim, nível extremo, né? O rei concorda. E tudo isso por quê? Isso aponta depois para Esther, né? Lembra que Esther, ela é do povo judeu, mas em nenhum momento ela falou que ela era judeu, que ela era judia? Lembra lá no capítulo 1, no capítulo 2, ela se torna rainha e ela não fala a origem dela, ela fica calada, mas na hora certa ela vai falar. Então tudo isso que acontece para Esther se posicionar no momento certo. Porque ali a Esther já era amada pelo próprio rei. Você imagina a cabeça desse rei. Assim, se eu autorizei exterminar o povo, a minha esposa, que é a rainha, faz parte do povo, então ela também vai ter que morrer. Porque decreto é decreto. Imagina como é que vai ser difícil tudo isso, né? O próprio rei se deparar com tudo isso. Então aqui eu botei aqui assim, aqui em cima, né? Olhando agora para a nossa vida. Ao longo da nossa vida, Deus vai permitir que pessoas indesejáveis cruzem nosso caminho para nos aperfeiçoar, para nos forjar. Entendem isso? Vocês já passaram por isso? A gente vive as nossas tribulações. E aí vem muito de encontro com a mensagem que a própria Jéssica, que faz desenho, ela colocou aqui hoje, né? Não sei se vocês chegaram a ler. A Jéssica Rodrigues também, ela desenha, por inspiração do Espírito Santo, desenhos proféticos. E ela lê a Bíblia e ela se inspira naquela passagem bíblica e aí ela desenha. E ela ainda pega aquele versículo que ela leu e ela faz um texto. Então o trecho de hoje é o quê? Falando sobre a prensa e o esmagamento. Então a maneira como Deus, ele para nos forjar, essa forja que eu falo, gente, é a gente sair da nossa essência distorcida, é a gente sair da nossa religiosidade, das crenças, de tudo isso que o nosso cotidiano, a nossa rede familiar, tudo que nós vivemos, isso impregna em nós, sabe? A gente acessar o lugar na essência de Deus, a essência que Deus nos fez. Nós somos prensados, entramos numa forja, um esmagamento para extrair esse óleo dessa unção, para a gente chegar naquele ponto que Deus nos fez, na essência. Entende? Então, aqui na Jéssica botou assim: a prensagem e o esmagamento está extraindo óleo. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão até a gola das suas vestes. Filha, o mundo está vivendo a prensa e o esmagamento. Não olhe para os noticiários, olhe para o que eu estou fazendo. Meu óleo sendo derramado em nome de Jesus, você declara salvação, libertação, curas, sinais, maravilhas. E eu estou fazendo filhas maduras que me perguntam o que estou fazendo. E o que os meus olhos vem fazer parte do que estou realizando. As prensas e esmagamento da sua vida são para minha glória. Pergunte o que você pode fazer com o óleo extraído dela. Ela se inspirou aqui em Salmo 133. Agora você imagina a prensa que essa Esther não passou. Quando chegou para ela a informação que o rei permitiu selar muitas cartas de um decreto para exterminar o próprio povo dela. Então ela morreria, o Mordecai morreria, todo o povo, né? Imagina a prensa que essa mulher não passou quando ela recebeu essa notícia. Julie colocou aqui: eu sinto que quanto mais vou conhecendo sobre ele, mais ele vai prensando. E é um desconforto interno, às vezes um sentimento de inadequação. Exatamente. A gente, quando está se permitindo o agir de Deus, esse Deus aqui, ó, não tem outra forma dele fazer. Prensa,
Esmagamento, deserto, porém, chega depois, Julie, o refrigério, sabe? Sabe como as próprias estações do ano. Nós temos o inverno, que é seco, é frio, nos incomoda. Aí tem aquela estação mais quente, que é o verão, e tem a estação da primavera, que é florida. Então Deus, ele mexe na nossa estrutura, dói, mas depois tem o refrigério, né? Ele vai descamando de nós essas partes nossas que não são boas. E não é fácil, caminhar com Cristo não é fácil. E ele nunca vai nos prometer que vai ser fácil, mas é recompensador. Estar na glória com Ele lá vai ser recompensador. Então vamos continuar aqui, agora no versículo 14. Tais cartas encerravam o translado do decreto para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinente, e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. E aqui terminamos o capítulo 3. Eu falei que era difícil. É difícil esse capítulo 3. Tô dando até calor aqui. Mas a gente vai... O 4, a gente vai conseguir ver aí o desdobrar. Tá, meninas? Alguém quer falar alguma coisa? Finalizamos aqui o capítulo 3. Só adianto que ler a palavra de Deus às vezes não é fácil. Às vezes é desconfortante, traz confronto. A gente não compreende e tá tudo bem. É pra ir... Só ouço e medito. Boa! Simone, só ouço e medito. Só ouço e medito também. E muitas vezes a gente não vai entender mesmo. Não vai entender. Mas às vezes, com o decorrer da nossa vida, a gente vai amadurecendo. Por isso que é bom ler a Bíblia mais de uma vez. Eu conheci uma mulher que ela já leu a Bíblia 10 vezes. Eu falei, gente, eu não consegui ler a primeira vez ainda tudo, né? Ainda tô... Pode falar, Julie. Eu ainda não li a Bíblia inteira. Não sei nem dizer se eu cheguei a ler metade. Mas o que eu li, assim, eu tentei ler, né, me aprofundando. Eu faço uma pausa, vou no Google. Às vezes eu não conheço uma palavra. Vou no Google, tento entender aquela palavra. Ou pego a minha versão, pego outra versão, aí leio junto, que aí uma versão ajuda a entender a outra, por causa das palavras, né, vão modificando um pouco. E assim vai. E assim a gente vai conseguindo ir aprendendo. Veja um vídeo na internet de alguém que é mais profundo, né? Aí eu também consigo acompanhar um pouco a leitura. Então, sugiro também para vocês, né, fazerem isso. Outro livro, depois que a gente lê Esther, a gente pode tentar entrar no Evangelho, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem também as cartas de Paulo, que são maravilhosas. Eu acho assim, para conhecer mesmo Cristo, acho que a gente passa pelo Mateus, Marcos, Lucas e João, Evangelhos. E chega em Paulo, cartas a Efésios, Coríntios, Colossenses, nossa, aí dá assim, abre, sabe, assim, abre. A gente consegue compreender muito mais. Então, aos pouquinhos, a gente vai caminhando, todo dia um pouquinho, não deixem de ler também, né, durante a semana, tá? Escolhe um capítulo, um livro, Mateus, João, e vai todo dia um pouquinho, se não for um capítulo inteiro, alguns versículos por dia. Por exemplo, hoje estou lendo Gênesis com Lara. Então, todo dia antes de dormir, nós lemos um capítulo de Gênesis. Nós já estamos no capítulo 30 de Gênesis, eu acho. Mais de 30. E são 50, né? A gente olha assim, a 50 é muito. Mas todo dia, umzinho, eu tô com 30. Nem senti que passou 30 dias. Então, você coloca assim essa meta para vocês, ler com o filho antes de dormir. Ou de vocês quando acordar de manhã, ou na hora do almoço, tá almoçando ali, dá uma pausa, bota um fone e basta um aplicativo e ouve, né, a Bíblia também. Tem várias maneiras. Não consegui ler a primeira vez inteira. A moça leu 10 vezes.
Eu tenho certeza que a cada lida a gente vai entender mais. A gente vai interpretar diferente, sabia? Também tem isso. Esther eu tô lendo pela terceira vez, eu acho, ou quarta. Esther. Cada vez que eu leio Esther, parece que eu vou entendendo outras coisas que antes na outra leitura eu não tinha entendido. Então é muito bom. Então tá, meninas. Vamos finalizar por aqui. Tenham uma boa tarde. Eu gravei aqui a leitura para as outras poderem assistir, quem não conseguiu participar. E é isso. Com os próximos dias a gente vai pensando também em outras formas, né, de ficar mais dinâmico. Quem sabe, né, quando chegar até o final do 10º capítulo, a gente pode fazer um encontro, né, um café. Tá bom? Um forte abraço para vocês. Até mais.